Ora, vamos começar com esta apresentação com uma oração ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos, segundo o mesmo Espírito, conhecer as coisas retas e gozar sempre das suas divinas consolações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ora bem, então, esta apresentação tem o título Raízes Judaicas do Natal, que são muitas mais do que aquelas que eu vou apresentar e partilhar convosco. No entanto, são algumas, se calhar, inesperadas, e se calhar desconhecidas, ou talvez não, mas vamos ver, vamos avançar. Portanto, o nascimento de Jesus, um menino judeu do século I, marca a história da humanidade. Portanto, é de facto o centro da história da humanidade. E nós vamos nos centrar principalmente em dois temas. Por um lado, o novo Cristo, e por outro lado, a estrela, talvez também o burro e a vaca, talvez os camelos e os reis. Vamos ver. Então, Cristo, a palavra Cristo, em grego significa o Messias, a palavra hebraica Mashiach, que, portanto, origina a palavra Messias em português e que é idêntica em outros idiomas. E isto significa ungido. Portanto, no Antigo Testamento havia três tipos de pessoas que eram ungidas porque tinham uma missão especial a cumprir. Portanto, de certa maneira, a unção mostra a sua consagração para uma missão com caráter sobrenatural. E os homens que eram ungidos eram os reis e os sacerdotes. Okay? Portanto, antes de Jesus Cristo, houve outros Cristos. Salomão foi Cristo, David foi Cristo, Saul, etc. Ora bem, temos, por exemplo, a unção do rei David, o rei David, filho de Jessé, e temos à nossa esquerda uma árvore de Jessé, que é uma representação dos antepassados de Jesus que se representa com Jessé deitado no chão até que Jesus está ao colo de Nossa Senhora e aparecem outros dos antepassados de Jesus nesta representação. E, como sabemos, o rei David era um pastor, filho precisamente de Jessé, e Deus diz a Samuel que aquele é o rei escolhido por ele, e Samuel unge David e o Espírito Santo desce sobre David nesse momento. Isto é narrado no primeiro livro de Samuel. Depois vem o reinado de Salomão. E os reinados de David e Salomão são os grandes reinados, e eles são os grandes reis de um Israel próspero, rico, em paz, que estende fronteiras, comercialmente bastante rico também. No entanto, esse reino, logo após a morte de Salomão, com o seu filho Reboão, esse reino vai se dividir ao meio. As tribos do sul, Judá e Benjamim, vão vão constituir o reino de Judá, e as 10 tribos do norte vão constituir Israel. Depois, no século VIII, as tribos do norte são invadidas pelos assírios, e no século VI as tribos do sul são invadidas pelos babilônios. E tudo leva a crer que o reino desapareceu. No entanto, os profetas continuam, ao longo deste tempo até ao nascimento de Jesus, a profetizar que um novo Messias, um novo Cristo, há de surgir. E
nos Evangelhos, pronto, e vou aqui para já ao Evangelho de São Mateus. São Mateus tem um intuito muito especial, que é demonstrar aos judeus que Jesus cumpre as profecias do Antigo Testamento, porque é um evangelho escrito essencialmente para judeus. São Mateus começa o seu evangelho da seguinte forma: genealogia de Jesus Cristo, portanto, é Cristo, Jesus é o seu primeiro nome, Cristo é um ungido, filho de David, filho de Abraão. Portanto, São Mateus identifica Jesus como um filho de David. E a promessa que tinha sido feita a David era: quando chegar o fim dos teus dias e repousares com os teus pais, manterei depois de ti a descendência que nascerá de ti e consolidarei o seu reino. Ele construirá um templo ao meu nome e eu firmarei para sempre o seu trono régio. Eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Ora bem, temos aqui várias coisas que aparentemente não se vão cumprir, porque cumprem-se ainda em Salomão, mas depois consolidarei o seu reino, firmarei para sempre o seu trono régio, mas o trono a seguir a Salomão, o reino divide-se e quase desaparece. Por outro lado, diz uma coisa importante. Portanto, Salomão é o primeiro homem a ser chamado filho de Deus, porque neste diálogo com David, Deus diz: eu serei para ele, Salomão, um pai, e ele será para mim um filho, mas também já nos anuncia, sabendo nós que o reino vai desaparecer, anuncia algo que há de vir mais à frente. Portanto, a esperança do povo de Israel, baseada no Antigo Testamento, era que o Messias ia ser um descendente de David. Isto era conhecido por qualquer judeu do século I, no tempo de Jesus. Por outro lado, o filho de David, que havia de restaurar o reino, não era só filho do rei David, era filho de Deus. Portanto, não era só da linhagem de David, mas também ia ser filho de Deus. Ora bem, e vamos aqui falar, os profetas são 18, e eu escolhi dois, espero que os outros 16 não se zanguem comigo. O profeta Isaías é um dos profetas maiores, são 4 os grandes profetas com textos mais longos, e Miqueias, que é um dos profetas menores, não por ser baixinho, mas porque o seu texto é bastante mais curto que os dos 4 profetas maiores, Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel. Ora bem, então vamos aqui ver algumas profecias sobre o Messias que há de vir. E de Isaías temos: portanto, um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Tem a soberania sobre os seus ombros e o seu nome é Conselheiro Admirável, Deus Herói, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Dilatará o seu domínio com uma paz sem limites, sobre o trono de David, sobre o seu reino. E não vou continuar, mas aqui está claríssimo que Isaías profetiza que será um descendente de David, estará sob o trono de David, e por outro lado que é Deus. Isaías refere claramente que é conselheiro admirável, Deus herói. Portanto, não será apenas um homem, um descendente de David, mas já fala aqui da divindade. Estamos a falar 8 séculos, cerca de 8 séculos antes de Jesus. Temos também de Isaías uma profecia muito bonita, que é: brotará um rebento do tronco de Jessé e um renovo brotará das suas raízes. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, Espírito de ciência e de temor do Senhor. Os dons do Espírito Santo. É lindíssimo. Mas brotará um rebento do tronco de Jessé, sendo que Jessé é o pai do rei David. E se nós cortarmos, pelo menos algumas árvores, se as cortarmos, que foi o que aconteceu aqui com a invasão dos assírios e dos babilónios, portanto, desapareceu o reino que descendia de Jessé, o reino de David, mas se cortarmos a árvore, brotam novos ramos. E Jesus é este novo ramo, que está a ser anunciado pelo profeta Isaías. Por último, temos uma profecia muito conhecida de Miqueias, até porque ela depois surge na própria infância de Jesus, como referida, mas diz: mas tu, Belém Efratá, tão pequena entre as famílias de Judá,
é de ti que há de sair aquele que governará Israel. As suas origens remontam aos tempos antigos, aos dias de um passado longínquo. Por isso, Deus abandonará o seu povo até ao tempo em que der à luz, aquela que há de dar à luz. Muito bem. Portanto, estas profecias têm 7, 8 séculos, são 7, 8 séculos anteriores a Jesus, anunciam um rei da linhagem de David que restabelecerá o reino de David. E falam de um Cristo, um ungido, que será divino. Portanto, e aqui na profecia de Miqueias vemos isso, porque diz em hebraico, em vez de aos dias de um passado longínquo, refere melhor, portanto, a tradução melhor seria desde os tempos da eternidade. E se é eterno, é divino. Portanto, temos, como estas profecias, há muitas outras profecias sobre Jesus, mas estas referem-se ao novo Cristo e ao Cristo que há de nascer em Judá. Mas agora vamos ao século I, vamos a Belém. E vamos concretamente ao Evangelho de São Lucas. Os Evangelhos que referem e que relatam a Natividade são dois: o Evangelho de São Mateus e o Evangelho de São Lucas. Então, vamos ler este texto do Evangelho de São Lucas, que é muito importante. Por aqueles dias saiu um edito da parte de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este recenseamento foi o primeiro que se fez, sendo Quirino governador da Síria. Todos iam recensear-se, cada qual à sua própria cidade. Também José, deixando a cidade de Nazaré, na Galileia, subiu até à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e linhagem de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que se encontrava grávida. Quando eles ali se encontravam, completaram-se os dias de ela dar à luz, e teve o seu filho primogênito, que envolveu em panos, e recostou numa manjedoura por não haver lugar para eles na hospedaria. Na mesma região encontravam-se os pastores que pernoitavam nos campos, guardando os seus rebanhos durante a noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor refulgiu em volta deles, e tiveram muito medo. O anjo disse-lhes: Não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de David, nasceu um Salvador, que é o Messias Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado na manjedoura. De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de seu agrado. Quando os anjos se afastaram deles em direção ao céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém ver o que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente, encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. Depois de terem visto, começaram a divulgar o que lhes tinham dito a respeito daquele menino. Todos os que o ouviram se admiravam do que lhes diziam os pastores. Quanto a Maria, conservava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração. E peço desculpa por ler um texto tão longo, mas ele é de facto muito bonito e prende-se um bocadinho com aquilo que fomos já dizendo. Por um lado, por um lado, há uma certa ironia no facto de Jesus nascer em Belém em consequência de um mandato de um imperador pagão. Há um imperador pagão que manda que José e Maria vão a Belém. Não deixa de ser interessante. E, portanto, a cidade de David. Portanto, Jesus vai nascer, de acordo com a profecia de Miqueias, na cidade de David. E Jesus é um descendente da linhagem de David. Por um lado isto. Por outro lado, temos aqui uma palavra que é um bocadinho estranha. São Lucas insiste em usar a palavra manjedoura. Okay? Uma manjedoura, como todos sabemos, é um local onde os animais comem. E não é comum, nem nos nossos tempos, nem seria no tempo de Maria, colocar bebés, acabadinhos recém-nascidos, numa manjedoura. Mas é isso que São Lucas não só diz, como enfatiza, porque diz, portanto, Maria, provavelmente, não provavelmente, com toda a certeza, Nossa Senhora limpou, e São José, a manjedoura muito bem limpa, envolveu Jesus em panos e recostou numa manjedoura. Depois vemos, mais uma vez, os anjos anunciam aos pastores
hoje na cidade de David. Ou seja, e anunciam porque os pastores eram homens, eram judeus do século I que conheciam as profecias e, portanto, sabiam que o Messias havia de nascer. E havia de nascer em Belém. E, portanto, hoje na cidade de David nasceu-lhes um Salvador, que é o Messias Senhor. E agora, mais estranho ainda, é o sinal que o anjo lhes dá. Encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Surpreendente, absolutamente surpreendente. E, portanto, vamos tentar aprofundar isto um bocadinho. Mais à frente volta a palavra manjedoura. Eles foram apressadamente e encontraram Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E, por outro lado, há aqui um ponto importante que é os anjos anunciam aos pastores o Messias Senhor. Enquanto que Salomão e David eram Messias, eram Mashiach, não eram senhores, porque senhor é um título que era usado pelos judeus para se dirigirem a Deus. E, portanto, aqui já está revelada de alguma forma a própria divindade. Nasceu o Messias Senhor. Como já vimos, São Lucas insiste na manjedoura, que é um bocadinho um escândalo, não é? Um rei que nasce numa manjedoura, não nasce na manjedoura, é colocado na manjedoura, mas este é o sinal que os anjos dão aos pastores. E de onde é que isto vem? Bom, então, há uma profecia. Ok, antes disso. E também nos está a faltar aqui o burro e a vaca, porque não vêm nem no relato de São Lucas, nem no relato de São Mateus. De onde é que vem o burro e a vaca? Então, há uma profecia de Isaías, precisamente, que diz o seguinte, e isto é um texto de São Jerónimo, tirado de uma homilia de Natal. Porque é uma manjedoura, para que a profecia de Isaías, o profeta, se cumprisse. O boi conhece o seu dono e o jumento a manjedoura do seu senhor. Mas Israel, meu povo, nada entende. Portanto, há uma profecia do próprio Isaías, logo no primeiro capítulo, que refere o boi conhece o seu dono e o jumento a manjedoura do seu senhor. E, portanto, aqui surge o boi, a vaca, o boi, o burro e a manjedoura. Por outro lado, há uma frase também igualmente bonita neste texto, que é: quanto a Maria, conservava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração. Ora bem, o que é que Maria ponderava? Em que é que Maria ponderava? Então temos um texto de Ludolfo de Saxónia, no seu livro Vita Christi. Este é o livro que levou Santo Inácio à conversão. Nossa Senhora ponderava sobre, portanto, e Ludolfo da Saxónia diz, Nossa Senhora ponderava sobre o cumprimento das Escrituras judaicas. E diz assim, porque Maria tinha lido as Sagradas Escrituras e era bem versada nos profetas, refletia no que o Senhor havia feito nela e como isto se relacionava com o que os profetas tinham escrito sobre ele, notando como as profecias eram cumpridas na sua criança. Nossa Senhora esperava, e porque esperava, disse sim ao anjo, porque estava à espera do Messias. Nossa Senhora sabia que o Messias havia de vir. Os pastores esperavam. E, portanto, e Nossa Senhora ponderava tudo isto e ponderava o cumprimento das Escrituras. Muito bem. Então, agora temos os magos. Os magos chegaram atrasados e já não vão nunca mais chegar a tempo. Chegam 12, 13 dias atrasados. Chegaram a Belém uns magos vindos do Oriente. Portanto, o texto em grego refere os magos. Isto significa que eram sábios, eram estudiosos, astrónomos, filósofos, homens que estudavam diferentes áreas de conhecimento. Quando veem a estrela, reconhecem que nasceu o rei dos judeus e partem para Jerusalém. E pensemos nos homens sábios que veem uma estrela e imediatamente partem, logo três, não é um, são três, e partem para
saber onde está o Rei dos Judeus que acaba de nascer. Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorar. Quando veem a estrela, reconhecem que nasceu o Rei dos Judeus. Porquê? Como? O que é que os leva a pensar desta forma? E não só o Rei dos Judeus, como eles trazem, em sua homenagem, trazem presentes dignos da divindade. Trazem presentes de ouro, incenso e mirra. E a que propósito é que isto sucede? Então, primeiro que tudo, vamos ver que São Tomás de Aquino, refere, porque, pronto, como sabemos, há uma tendência para racionalizar estes fenómenos, nomeadamente o aparecimento da estrela. Seria um cometa? Seria uma estrela que se alinhou com mais 5 ou 6? Seria, enfim, tenta-se explicar racionalmente o fenómeno. E São Tomás, em relação a isso, vai dizer os pastores, aos pastores, os anjos, aos magos, uma estrela revelou Cristo. A ambos fala a língua dos céus, por se ter calado a língua dos profetas. Ora, os anjos que apareceram aos pastores foram verdadeiramente anjos do céu. Logo, também a estrela dos magos foi verdadeiramente uma estrela do céu. Ou seja, São Tomás está a dizer, então se aparecem anjos aos pastores, porque não há de aparecer miraculosamente uma estrela para indicar o caminho aos magos. E diz, é provável que se tratasse de uma estrela criada de novo, não no céu, mas na atmosfera próxima da Terra, que se movia segundo a vontade de Deus. Vamos lá ver, se tentarmos seguir uma estrela que está no céu e tentarmos ir até um local específico, nomeadamente a uma gruta, nunca mais chegaremos à gruta. Isso não existe nas estrelas que conhecemos. Por outro lado, ainda São Tomás, como dissemos, os magos foram as primícias dos gentios que acreditaram em Cristo, e neles se manifestou como um presságio a fé e a devoção das gentes que vieram a Cristo das mais remotas regiões. Devemos crer que os magos, inspirados pelo Espírito Santo, prestaram sabiamente reverência a Cristo. Mas continuamos com uma dúvida, que é, mas porquê é que eles seguem uma estrela e sabem que vão ao caminho do Rei dos Judeus? Para além do mais, eles eram pagãos, eram gentios. Ora bem, então há uma profecia no livro dos Números com um mago pagão e profeta. Né? E é o mago e profeta Balaão. Portanto, também há na Bíblia, não muitos, mas há na Bíblia profetas gentios. E Balaão é mandado pelo rei Balac, um moabita, que não queria lutar contra os israelitas, e então pede a Balaão para amaldiçoar os invasores das suas terras, que eram os israelitas. E Balaão, ao fim de algum tempo, vai cumprir esta missão, mas a sua jumenta vai se deter e não quer avançar. Porque vê um anjo com uma espada desembainhada. Por fim, pronto, podem ler, porque este episódio é pitoresco, mas é bonito ao mesmo tempo, porque também mostra a forma como Deus atua, e atua através da própria jumenta que vai falar e através do próprio Balaão, que acaba por mudar completamente a sua vida e torna-se um profeta de Deus, mesmo sem crer. Portanto, é um profeta pagão gentil. E temos, que é muito bonito, portanto, a profecia de Balaão diz: Eu vejo, mas não para já. Contemplo, mas ainda não próximo. Uma estrela surge de Jacó e um cetro se ergue de Israel. Então Israel triunfará. E diz São Tomás, mais uma vez, no comentário ao Evangelho de São Mateus, diz como é que os magos sabiam por uma estrela que o homem-deus tinha nascido? Porque eram da linhagem de Balaão, que disse, uma estrela surge de Jacó. Logo, sabiam-no pela sua profecia. Ou seja, o que São Tomás diz é, a profecia de Balaão era conhecida também dos gentios, e estes magos, estes sábios gentios, eram magos como Balaão, que era um mago gentio, e portanto era um homem sabedor, e portanto foi por isso que eles seguiram a estrela.
Por outro lado, esta profecia é uma profecia que fala da estrela e do cetro. E ambos estes símbolos são símbolos reais. Na leitura judaica posterior, tornam-se emblemas messiânicos. E, de facto, na antiga versão da Bíblia aramaica, fala-se um rei surge de Jacó, um Messias surge de Israel. E, portanto, o cetro passa a ser o do rei Messias. E, por último, ainda não falamos dos reis, dos camelos e dos presentes. E, de facto, há um texto e uma profecia do profeta Isaías, Isaías 60, que diz, e vou lê-la por completo porque acho que vale a pena. Levanta-te e resplandece, Jerusalém, que está a chegar a tua luz. A glória do Senhor amanhece por ti. Olha, as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti amanhecerá o Senhor. A sua glória vai aparecer sobre ti. As nações caminharão à tua luz e os reis ao esplendor da tua aurora. Levanta os olhos e vê à tua volta todos esses que se reuniram para vir ao teu encontro. Para ti afluirão as riquezas do mar e a ti virão os tesouros das nações. Serás invadida por uma multidão de camelos, pelos dromedários de Madiã e de Efá. De Sabá virão todos trazendo ouro e incenso, proclamando os louvores do Senhor. Portanto, de facto, se formos aos Evangelhos, Evangelho de São Lucas, Evangelho de São Mateus, refere magos, mas não refere reis. No entanto, nós, por tradição, falamos dos reis magos. E assim como pomos camelos, que também não vêm, não são referidos nestes dois evangelhos da Natividade de Jesus. Portanto, nós temos esta tradição de nos nossos presépios colocar o burro, a vaca, de colocar os camelos, de colocar reis, que são magos, porque vamos buscar essas tradições ao Antigo Testamento. E, portanto, a luz divina emana de Jerusalém. Todas as nações reconhecerão e desfrutarão da luz que caminham e caminham para ele. Os gentios trazem presentes, ouro e incenso, em homenagem ao Deus de Israel, o Senhor. Ora bem, as profecias ajudam-nos a ver que o nosso menino Deus foi profetizado muitos séculos antes de nascer, e isto deve ajudar-nos também a acreditar de uma forma diferente, porque são verdadeiros motivos de credibilidade. E, por outro lado, ficamos a conhecer também a origem de algumas das tradições que temos nesta época. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.